E aí, meus constambidos, e aí, meus bidos exorcistas. Bom, galera, hoje estamos aqui para reagir e comentar ao 7º episódio da primeira temporada da série Constantine. Episódio este intitulado Blessed Are the Damned, que é exatamente algo praticamente como abençoados são os amaldiçoados, abençoados são os condenados, abençoados são os ferrados da vida, ou seja, o próprio Constantine, não é mesmo? Então bora reagir a esse episódio porque ele está entre os melhores do MDB em relação à série como um todo e por isso eu vou reagir a ele hoje e eu espero realmente que preste e que seja diferente do que uma criança encapetada da vida. Então, bora lá. By the way, you did too. Gente, It's about your sermon, Zach. They don't know what kind of snakes you're using out there. They don't care. But now that you have been set free from sin, perfect. não, ele tá achando que ele é o quê? O domador da cobra. Ah, burrão, mano. Parece muito otário, mano. E o povo também, tudo otário também, ficou aplaudindo. Ninguém preocupado. Mas gente, já morre assim, de cobra? Nossa. I saw it. Praise Jesus. I saw it. Que pariu, que isso? Então, o que eu ia falar? Aquela atriz que apareceu é, tipo, acho que é a nova Canário na 5ª temporada de Arrow. E, tipo, Constantine é do mesmo universo, não é? Do Arrow. Tipo, é a mesma atriz, com personagens diferentes. Eu sei que às vezes acontece isso, mas enfim, não esperava. Are you alright? Pô, isso é muito legal, porque conecta com o episódio anterior. No episódio anterior eles falaram, ah, ela tá fazendo aula de artes. Agora na aula de artes ela sentiu algo que é realmente importante pra trama do Constantine. Take 15. Diferente da criança demoniada que não foi importante pra porra nenhuma. If it wasn't me, No. Tão gostoso, filho. 15 minutes. That should be time for a cup of coffee. Ih. Saw a machine does. Oh, how are you, John? Well, actually, I've got a little bit of a bad neck. No, I slept a bit awkward last night. I was thinking, not this bad boy off the Grim Reaper himself. It says that Henry grew a man's leg. Se for a morte do Sandman é impossível. Oh, yeah, and various kinds. We're gonna go visit a preacher in a church. Tu vê? Ele solta uma fumaça artificial e vai embora. Mas deu uma tesão ver, pelo menos, na boca dele saindo fumaça. Caraca, mano. We're all so hungry for something to believe in. He's just preying on them. É, então isso daí pareceu bem falso. I heal you. Pô, aí deu pra ver que ele realmente, né? Angels, they really exist? Unfortunately, yes. Cadê o seu amiguinho? Vai ter consequências. Mano, e Coelho curando geral. Oh, I just love your accent. You're not from around here. Sharp tack you are, love. Pobrecitos. Finally, there's something light? Money! Maybe if you asked nicer. É engraçado que o anjo não aparece agora, né? Que o assunto é de Deus. Irônico. Oh, I face the sun. Then what? What good is it really gonna... What for? Just... humor me.
echolocation. Que isso? We should be safe here for now. Over there. An actual angel. Is this the one you know? No, this one's a lot prettier. I don't know how, but he pulled a feather from my wing. It's the only way an angel can enter our plane in physical form. Pô, mas como é que ele conseguiu pegar sua asa, velho? Tipo, todo mundo tem essa chance? If you ask me. Piqued your interest now, have we? Who are you talking to? The ugly one. You're gobsmacked, aren't you? I just... Pô, é um anjo. I Ô, believe everything I was told. se eu vejo... And as for religion, yeah, all right. The world isn't all puppy dogs and rainbows. Can't just pray evil away. You still have to fight. Caramba, que escroto. God gave you this power. This is about your glory, not God's. Why haven't you asked me to heal you? Don't. Sorry in advance. That was the feather. It's never too late to surrender your will to God. What do you know about baptism? Ah, tá. Achei que ele tava sendo tarado. And everybody said amen. Pô, agora ela tem um poder, né? Do jeito que ele ficou, acho que ele ia morrer. Porque ia voltar a coisa da cobra. It becomes about making it to the other side. Shrinking your world down to one fine point. What was it like the first moment the sun hit your skin? Ué, ele não é um anjo? Ele não tá entendendo? I'll give us an hand, yeah? This was never a gift from God. I never deserved it. I've sinned. Filho, tu não pegou a coisa de propósito? A asa? You had a mortal sin on your soul when you nearly died, which means you weren't on your way to heaven when you saw the angel. You were on your way to hell. Então aquela anjo... Too long. Ah, então deixa ele, Constantine. Caramba! Worked. You're fallen. You put it in his hand so you could break through to Earth. The goals were É, faz mais sentido. to get back to you. What did you do? I killed a mortal. Wanted to see how easy it would be. You're either in this bloody fight with me or you're not. Come on. Guess you're on your own. Your angel did what they always do. Nothing. Like hell. Eita! How the bloody hell she managed to break through. The barrier between hell and earth is getting thinner, John. We'll be waiting for them. I'm sorry you came all that way. It's no problem at all. Not tonight. Soon, then. Porra! Caraca, mano! Muito bom, muito bom. Nossa, que episódio bom.
Cara, que ótimo episódio. Foi definitivamente o melhor episódio da série até agora. Ele claramente é uma evolução do quarto episódio, é uma evolução pra mim de como se trabalhar uma trama no episódio e como trazer mais do universo de Hellblazer para Constantine, sabe? Para a série do Constantine. Que em si parece realmente um genérico de Supernatural, se você pensa como um todo, sabe? Pelo fato de ter todo episódio uma trama diferente sobre algo que tá acontecendo, de sobrenatural, né? De algo pós-apocalíptico, cada episódio é uma missão. Só que você vai vendo durante alguns episódios o Anjo Mene aparecendo pra lembrar o Constantine de que as coisas sombrias estão vindo, estão acontecendo, que foi dito lá no primeiro episódio, e que eu já nem lembro tanto, porque isso não é relembrado durante os episódios, porque por mais que esta seja a trama principal, não tem tido uma importância dada como deveria ser dada, principalmente numa série de 12 episódios. Se fosse numa série de 20 episódios, eu até entenderia, porque você tem realmente muito tempo de episódio pra você encher linguiça, fazer várias coisas. Mas em 12 episódios, cara, várias séries poderiam ter construído já uma trama e já desenvolvendo todos os episódios, sendo um episódio ou outro um pouquinho solto em relação a isso, mas todos eles conversando entre si. E isso é o que o Constantine não tem feito. Toda essa trama do Mene não tem tido total relevância. Tanto que o Mene, por mim, tem me soado um personagem solto. Ele tem uma presença que eu gosto no episódio 4, mas muito mais pelo impacto do Constantine, do que o Constantine causa na vida das pessoas, do que por ele mesmo, entende? E aí, nesse episódio, por mim, é quando vem com tudo. Eu acho que esse episódio funciona muito, não só pela trama que ele aborda, que envolve religião, e é impressionante, todas as séries, normalmente, quando abordam religião, tem um episódio muito bem trabalhado com isso, sabe? Eu não sei se é pelo fator de você trabalhar a cegueira pela fé religiosa, que eu gosto, por mais que eu seja cristão e acredite e tudo mais, que eu tenho a minha fé, eu sempre acho muito legal, porque eu entendo e conheço pessoas que têm uma fé muito perdida, sabe, que eu acredito que poderiam cair nessas coisas que acontecem nas séries muitas vezes, e ao mesmo tempo como eles trabalham muitas vezes a fé, sabe? Eu gosto muito da discussão sobre acreditar, não acreditar, os pontos de vista em relação a Deus, a Bíblia e por aí vai. Eu sempre gostei muito disso. Então, por exemplo, eu pego outras séries como exemplo da DC mesmo, Sandman, o episódio 4 do Inferno, como você trabalha o Inferno, é um dos melhores episódios da série. Lucifer, a própria série do Lucifer, quando você pega ali o episódio do Padre, é um dos melhores episódios de Lucifer, porque trabalha muito a questão religiosa, né? Do Padre acredita e Lucifer tem raiva de Deus, mas o Padre não, e por aí vai. Como você discute sobre isso? E aqui nesse episódio eu acho muito legal, porque o Constantine, ele vê as coisas, ele sabe que existe, mas ele é muito cínico, ele não gosta, ele tem problema, ele não acha que é tudo tão preto no branco quanto as pessoas religiosas acreditam, né? E ao mesmo tempo você tem a Zed despertando aí um lado que eu não tinha visto até então na série, que é esse lado religioso dela mesmo, né? Esse lado que acredita, esse lado que realmente cai pra tudo isso. E eu acho muito interessante como eles trabalham isso durante o episódio, sabe? Como a Zed não só, de certa forma, tá desconfiando, mas ao mesmo tempo ela acaba acreditando e se pergunta pro Constantine por que ele age de tal maneira, por que ele não fica maravilhado com essas coisas, e o Constantine fala assim, mano, eu acho que tem algum problema no fato de que, sabe, o Senhor lá de cima, ele julga, ele não sei o que, tal, ele cria todos esses seres, e no fim, não é só a gente ficar orando que vai sumir, a gente tem que lidar com essas coisas, sabe, porque realmente no mundo do Constantine, não é algo como a gente, né, é ensinado, pelo menos na minha religião, na minha igreja, né, esse fato de que, tipo, pô, se você quer espantar o demônio, quer espantar os satanás, você ora, você fala o nome de Jesus, fala o nome de Deus. E nesse mundo de Constantine não é simples assim, né? Tem que fazer toda uma macumba, tem que falar umas falas diferentes, ler ao contrário e por aí vai, entende? Então é muito legal ver essa perspectiva do personagem sendo trabalhada. Ao mesmo tempo que você tem o próprio lance na igreja. Eu gosto muito como é trabalhado esse lance do padre, que é um lance clichê, vamos admitir, né? Sempre que você trabalha lance de igreja, é sempre essa coisa de uma igreja fechada, né, de uma cidade pequena, onde todo mundo vai nessa igreja, e nessa igreja sempre é um pastor que fala, sabe, com pastor, padre, né, que sempre fala desse jeito, sabe, tipo, não, porque Deus, e não sei o que, sabe, com aquela coisa de gritar, de sentir, de empoderar a parada, e que não é um negócio, sabe, que acontece em todas as igrejas, não é tão assim, mas é uma parte do clichê. Mas o que eu gosto é que não só eles trabalham esse fato da igreja dele encher, pô, quando começa o episódio ali, a igreja tem tipo umas 10 pessoas, quando ele faz a parada mágica dele,
tá cheia, tá lotando, tá fazendo uma fila. Então isso é muito interessante, né? Você vê como as pessoas devem ter saído de suas cidades pra encontrar esse cara, porque ficaram maravilhadas com o assunto. Elas queriam ver mais de perto esse assunto, né? Da pessoa que pode curar. E aí, ao mesmo tempo, eu gosto como eles trabalham a relação dele com a irmã dele. O fato de que a irmã dele, tendo seu irmão como alguém poderoso, acha que ele tá caindo pro lado do mal, que ele pode estar fazendo as coisas ruins. E aí, no final do episódio, quando ele perde esse poder e ele realmente volta a ser um pastor normal, com menos pessoas ali na igreja, ela fica mais feliz, porque ela prefere muito mais a simplicidade na palavra, uma palavra que seja dita do coração mesmo, do que algo em que você sente o poder, em que você acha que você é o melhor, que você é superior de certa maneira, sabe? Como ele tava até passando essa ideia, e eu até gostei como ele fugiu um pouquinho do clichê do óbvio de ser aquele pastor escroto, sabe? Ele é só realmente alguém que, pô, teve algum problema com o pai era pastor, e aí ele quis trazer a mesma essência, mas ser melhor que isso, e aí ele quis sair ganhando também, tendo o poder divino, e aí no fim ele acaba caindo pro normal, assim, e eu gosto porque ele não é aquele cara de ser o famoso pastor, não só que prega a palavra com toda a força, mas também de abusador, sabe? Eu achei que até naquele momento da Zed ele ia estar dando alguma ideia nela, algo assim, mas não, ele só tá falando do batismo ali. Pode ser que o toque na mão, até pelo olhar dela, poderia ser uma ideia, mas no fim ele fala do batismo, né? Ele não fala deles saírem pro encontro, de se encontrarem à noite, num negócio mais reservado, não, ele fala do batismo. Então, enfim, acho que, né, não teria nenhuma coisa safada por parte dele, vindo por parte dele, entende? E aí eu gosto de como isso é trabalhado, de como foge um pouquinho de clichê nesse aspecto, e como também o pastor, ele acaba tendo essa quebra de realidade, sabe? Tipo, de que ele realmente teve o poder divino, mas esse poder era maligno, e aí ele acaba voltando pra algo mais de Deus mesmo, né? Pra paz, pra interior, pra se encontrar com Deus e conversar sobre isso. Então, e pregar sobre isso na real, né? Então isso eu acho muito legal como o episódio aborda, e toda a trama do episódio é muito boa. Em relação aos outros episódios, que a gente tava vendo algo mais do mesmo, que também não tinha algo de bacana, aqui você vê algo que por mim tem muito a cara do universo do Constantine. O nome do episódio, primeiro, já parece um nome de uma edição do Constantine, né? Tipo, os condenados são os amaldiçoados. E aí você tem toda essa trama envolvendo anjos, demônios, o Constantine fumando no começo do episódio, e aí toda esse desenvolvimento do Constantine ser cínico e desse contrato que ele tem com anjos e demônios, sabe? Porque isso é algo que eu li bastante do personagem, né? De como tem certos demônios que ele ajuda e aí o demônio acaba ficando pro lado dele pra alguma coisa que acontece. Anjos não são tão legais assim, às vezes são escrotos. Só que logicamente ele cai pro lado do certo, né? De que o demônio é do mal e o anjo é do bem, e aí o anjo ajuda ele com tudo isso. Mas no momento ali de salvar o demônio, quando eu descobri que era demônio, eu achei que ia ter algum lance do demônio virar parceiro do Constantine, porque isso tem uma mulher demônio que chega a fazer isso com o Constantine nos quadrinhos e que gira um arco muito legal pra cima do personagem. No fim, isso não aconteceu aqui, poderia acontecer por uma outra temporada ou algo do tipo, né? Mas não aconteceu. E eu gosto muito da revelação também, porque de primeira você pensa que é um anjo, né? E tem toda a pegada de ser um anjo. Por mais que tivesse alguma coisa no olhar dela que por mim me trouxesse bem mais a vibe de um ser anormal do que o próprio anjo Manny, né, que conversa com o Constantine ali. Porque o anjo Manny, ele tem um olho, mas, não sei, tinha algo nesse anjo caído, né, que realmente no olho me parecia algo um pouco mais além. E aí eu gosto que na hora que revela, pô, voa ali, fica preto a roupa, né, meio que se cura, né. É como se, ao tirar um pedaço uma pena da asa, era como se tivesse tirado um pouco do pecado que tinha nela, né, e aí voltou a ficar branca, porque ela tava meio que defeituosa, do lado certo, sabe? Entende? Porque, tipo, por ser uma anja caída, Deus amaldiçoou pra ser um ser, né, totalmente preto, pra você reconhecer que é do mal. Só que, ao tirar uma asa, virou uma asa defeituosa. E aí tirou a identidade de ser um anjo caído, sabe? Porque ficou branco. Enfim, eu achei toda uma parada muito legal, muito inteligente, sabe? Muito bem pensada, por assim dizer. Gostei também do efeito da asa, do voo, de como ficou preto. Não achei nada que, sabe, pudesse me incomodar assim, em relação aos efeitos visuais, em relação ao CGI, acho que funcionou, né, em relação à credibilidade que passou, e ao mesmo tempo gostei muito da participação do Manny, porque não só teve toda a participação dele muito legal, né, de que ele não ficou tão fora desse assunto, ele realmente conversou com o Constantine sobre, ele quis ajudar, pô, principalmente quando ele viu que era um anjo, ele falou, pô, né, a gente tem que ajudar um ao outro aqui, mas eu também gostei
de como isso mexeu com a credibilidade dele, sabe? De quando, ali no momento em que o Constantine precisou dele, ele falou, e aí, mano, você não vai fazer nada, sério? Você vai me deixar aqui ferrado? E na hora que ele foi embora, eu realmente achei que o Constantine ia ter que lidar com aquilo sozinho, porque o Constantine nossa, é ferrado nos quadrinhos, então eu sempre imaginei que ele acabaria caindo. Mas nessa eu também gostei quando o Manny apareceu, porque aí o Manny aparece, ajuda, e nesse tem um fator muito de que isso vai influenciar pro Manny como anjo, entende? De como pensar sobre as coisas, de como agir em relação às coisas. Então tudo isso eu achei muito interessante. Gostei também até um pouquinho da conversa dele com este anjo caído, que acho que o nome é Imonen, né? Que ele fala sobre como os humanos são bestas de não aproveitarem a vida como ela é, de como eles gostariam de estar nos lugares dos humanos, enquanto ela concorda, mas ao mesmo tempo ela acha que os humanos são burros e que eles têm que dominar, entende? E aí nessa ele percebe que tem algo de errado. Mas, enfim, eu gostei muito desse fator de como foi trabalhado, da crença, da discussão mais sobre como os personagens pensam em relação à fé e religião. E eu sempre acho que isso é muito interessante nos episódios e que desenvolve muito bem os seus personagens. E aqui eu acho que funcionou bastante, sabe? Principalmente pra no final ali dar uma conexão de uma trama maior com a Zed, né? Envolvendo a Zed como personagem ali, com aparentemente um padre, um pastor, porque você vê que tinha uma cruz aqui, né? O cara trabalhando pra ele, o cara que deu a ideia na Zed. Então, enfim, toda essa parte eu achei muito interessante em relação a personagem, em relação ao que eles podem fazer nos próximos episódios, até porque deixa os episódios mais conectados de uma forma boa, né? Diferente de, por exemplo, o episódio 5, que foi uma continuação do episódio 3, do episódio 3 ou 2, não lembro qual agora, acho que do 3 mesmo, porque o 3 eu reagi. E que, enfim, o episódio 3 não é um episódio tão bom assim, aí o episódio 5 também não é tão bom assim, entende? Então, enquanto aqui, o episódio 7 jogou um gancho muito bom. E o 8 e o 9 são os episódios mais elogiados do MDB. Então eu acredito que vai dar um gancho muito bom e a continuidade pode ser muito boa também. Esse episódio, claramente pra mim, ele traz uma evolução na história, é uma história interessante, a forma como ele age, sabe, no episódio em nenhum momento por mim foi cansativo, foi chato, que eu quis parar, ou que eu falei, nossa, vai mais depressa. Não, tava tudo muito interessante, muito legal de se acompanhar, de ver os personagens discutindo sobre o que tá acontecendo, de ver as discussões que o episódio trazia em relação ao que estava acontecendo, né, da religião, do pastor ter os poderes, de como isso tinha algo maligno. E isso eu achei muito legal também, né, porque por ser uma asa de um anjo caído, isso acarreta no fato do porquê as pessoas começaram a ter alguns problemas do lado do mal, né, e não do lado do bem. Tipo assim, pô, como assim uma asa de anjo tá causando isso nas pessoas, sabe? Fica meio duvidoso, meio nublado essas paradas, né? E eu acho legal que o episódio explica que foi ela, ao mesmo tempo que o cara fala ali que não sei o que ele tava indo pro céu e do nada ele acordou. Aí eu fiquei, ué filho, tu não arrancou a asa? E aí explica que na real ela deu asa na mão dele porque ela queria ir para a Terra, porque esse era o objetivo dela. Então, tudo isso, cara, achei muito legal, achei muito bem pensado, sabe? Pra série como um todo, talvez não seja um episódio que agregue muito para o todo, sabe? De ter alguma... Na real, eu acho que agrega, na real, né? Pensando como um todo, porque ele traz mais da relação com o Manny, que é um anjo que tá aparecendo desde do primeiro episódio e não tinha tido um impacto como eu tava querendo, e nesse episódio ele teve, como também o fator de que por anjos caídos estarem conseguindo chegar na Terra, né? Que até mesmo o Manny fala, o inferno e a Terra estão mais próximos, isso reverbera com o fato de que o apocalipse que foi comentado no primeiro episódio estava chegando. Ou seja, tudo se conecta mais pro desenvolvimento da série, mas é o tipo de episódio que já era pra ter tido lá nos primeiros 3 episódios, entende? Era pra ser um episódio de início de temporada pra já desenvolver com a trama. Mas enfim, por mais que seja tardio, é um episódio muito bacana, é um episódio que vale a pena ser comentado e elogiado aqui no canal. E também que eu acho que deve ter alguma profundidade ainda maior para os próximos episódios. Aliás, eu ia falar isso, né? É interessante como o Chess, porque eu não lembro se o Chess apareceu no 4º episódio, e o 4º episódio foi um episódio que eu gostei bastante. É impressionante quando o Chess some, os episódios dão uma melhorada, né? Assim, sem querer ofender, mas é a verdade, né? Pelo menos eu senti um pouco disso. E foi muito bom ver a relação trabalhada do Constantine com a Zed, como eles lidaram com os atores. Acho que, logicamente, a série ainda tem alguns problemas, principalmente se tratando de coreografia. Não gosto muito da coreografia, aquela cena de ação ali na praia, ou até mesmo na igreja. Você vê que tem uns cortes muito bruscos, assim, pros movimentos. Os movimentos são muito, sabe, coreografadinhos. Você percebe ali que tem um tempo pra fazer aquele movimento. E, enfim, acho que é nesse momento que a série peca, sabe? Ao mesmo tempo, na própria igreja ali, pô, o bicho começou a quebrar a porta. Teve um corte de plano, pronto, a porta já estava totalmente escancarada, quebrada. Então são nesses fatores que eu acho que a série não sai muito bem e mostra como ela depende do roteiro, sabe? Tipo assim, porque a direção da série não é a melhor de todas. Ela, uma hora ou outra, parece que tem algum pensamento artístico, né? De querer ser diferente, mas isso dura planos. Isso é um momento ou outro durante os episódios como um todo, sabe?
E aí a gente vê que a grande evolução acaba sendo no roteiro do episódio. Um roteiro que é mais fechadinho, um roteiro que é mais pensado, um roteiro que entre os episódios evolui, né? Evolui de gringola. Episódio é bom, episódio outro não é tão bom, mas é tudo bem pensado. E se caísse na mão de um diretor que realmente soubesse o que fazer, né? Que conseguisse dar algo artístico, já poderia trazer, dependendo, algo melhor para a série do Constantine como um todo, que acaba sendo uma série que tem essa artificialidade bem genérica e que em episódios como esse mostra que tem o seu valor. Mas aí, pô, no episódio 7 já é um episódio que muitas pessoas teriam largado. Então é aí que eu acho que acabou chegando o cancelamento da série, querendo ou não. Mas enfim, gente, foi um ótimo episódio, eu adorei, foi o melhor episódio até agora, eu realmente gostei bastante. Eu estou ansioso pra ver o que eles vão fazer nos próximos episódios, já que agora a série do que eu vi da lista do MDB, os próximos episódios é quando melhora, é quando a série aparentemente só vai evoluir, então eu tô ansioso pra ver o que eles vão fazer. Comentem aí o que vocês acham do episódio 7, né? Como é que foi esse episódio pra vocês, se vocês gostaram ou não. Aliás, eu deixei aberto aqui, esqueci de falar porque eu não pensei em nenhuma conexão, né? Mas no finalzinho, quando ele deixa o coração ali, tem uma máscara do lado. E eu fiquei me perguntando, por que será que essa máscara? Essa é a máscara da Medusa. Ela é uma máscara que aparece no cofre, né, naquela cena, e ela é capaz de controlar as emoções das pessoas e também tem certa conexão com o espectro emocional da tropa dos Lanternas Verdes. Ou do Lanterna Verde, enfim. Muito legal, né? A gente já tinha visto a máscara do Senhor Destino lá no primeiro episódio, e aqui eles trazem mais uma relação, enfim. Dá pra ver que Constantine já teve algumas relações aí com personagens da DC, e isso torna ainda mais interessante, né? Até porque ele faz parte do universo do Arrowverse. Então, enfim, muito bacana. E assim, galera, eu espero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam do episódio e que vocês estejam aqui na semana que vem, que eu vou reagir a 2 episódios de uma vez, porque vai ser parte 1 e parte 2. Beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu. Falou.